do seu corpo e do seu sangue, eu posso sentir seu agir. Meu coração exulta de amor, porque eu sei que Ele vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Ele foi preparar para mim um lugar na presença preciosa do Pai. A minha alma selou com o Espírito Santo de amor, de amor. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. 8h05. Uma boa noite a você que nos acompanha pelas ondas da FM 104.9, Anunciação FM, a frequência da paz. Seja bem-vindo na noite dessa segunda-feira ao programa Fonte de Avivamento. Seja bem-vindo nessa noite em que eu e você recebemos a visita do Supremo, do Eterno, do Absoluto. Visita que vem ao nosso coração nessa noite de forma sobrenatural através do anúncio da palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, capaz de penetrar até o cerne da nossa alma, capaz de transformar vidas, de trazer libertação, de trazer cura e de trazer salvação. Teu Senhor adentra a tua casa, adentra agora onde quer que você esteja, adentra a sala do teu coração para visitar você nessa noite, para lhe colocar de pé, para lhe anunciar que existe uma saída, e essa saída tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Existe um caminho, existe uma saída, e essa saída e esse caminho, o único e verdadeiro caminho, é Jesus Cristo de Nazaré. Seja bem-vindo a esse momento em que nós, eu e você, somos levados ao impacto através da santa e poderosa palavra de Deus, que é anunciada nessa noite sobre os telhados através da Anunciação FM, do programa Fonte de Avivamento. Tem a finalidade de trazer ressurreição espiritual a você, de trazer ressurreição espiritual aos seus familiares, amigos, aos que convivem com você. Mas hoje a meta, hoje e sempre, a meta e o foco é você. E através de você que o impacto continue também a acontecer na vida de outras pessoas. Através de você, e por isso é que Jesus nessa noite investe, e não em investir no sentido lucrativo, mas investir no sentido de libertação, investir no sentido de trazer você de volta, ou de levá-lo, ou de fortalecê-lo a essa realidade. O chamado que Deus faz para você nessa noite é chamado de ressurreição, é chamado de avivamento, porque eu tenho plena certeza, e você também, que é isso que o Senhor espera que aconteça sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. Que nós sejamos de fato ressuscitados por aquele que venceu a morte
e deseja nos ressuscitar, deseja trazer vida, deseja trazer de volta restauração para você, para a tua casa, restauração para o teu local de trabalho, e a arma é a força da oração. Você, querido, é você que nessa noite é chamado pelo Senhor a abrir, rasgar o teu coração, se abrir inteiramente diante daquele que tudo pode, aquele que caminhou e continua caminhando sobre as águas, sobre os mares bravios da nossa vida, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscitou o filho único de uma viúva lá na cidade de Naim, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 homens, aquele que venceu a morte. É Ele quem vai ao teu encontro nessa noite, por força do Espírito Santo, transformar a tua vida, transformar a tua história, transformar a tua casa, transformar a tua realidade, restaurar. Essa é a palavra que o Senhor diz para você nessa noite: restauração. Deus, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem restaurar a tua vida, restaurar, trazer a você, ou trazer você a uma nova realidade, talvez até então nunca experimentada por você. Mas o convite é nessa noite, o convite é agora. A palavra vai dizer que hoje é o dia favorável, agora é o tempo da salvação. E esse tempo chegou, e esse tempo chega, e sempre chegará para aqueles que se abrem ao poder do Cordeiro Santo. Experimente nessa noite o que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ó augusta rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis um exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Perseguindo os demônios, combatendo todos eles, reprimindo sua audácia, precipitando no abismo. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha
E é o que nós pedimos nessa noite. Eu e você, juntos em oração, nós queremos vencer, e essa é a realidade que mais arde dentro do nosso coração. Eu tenho essa plena certeza que isso não é um sentimento único de algumas pessoas, esse é o sentimento dos filhos de Deus, daqueles que de fato, mesmo sem entender que são filhos, até mesmo daqueles que ainda não entenderam que são filhos do Criador, daquele que criou com a força da palavra que é Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. O Pai criou por força da palavra na ação do Espírito Santo. Até mesmo aqueles que ainda não entenderam essa realidade, sabem e anseiam ter o coração preenchido, ter a carência, toda a carência preenchida pelo amor que não vem de homens, pelo amor que não vem de coisas materiais, mas pelo amor que é exclusivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nessa hora receba unção, receba poder, receba avivamento que vem do céu sobre a tua casa. E esse avivamento vem do céu, esse avivamento acontece nessa noite sobre a tua casa e sobre a tua vida, através das mãos puras e castas, daquela que experimentou o avivamento na essência, experimentou o avivamento na alma, porque foi as palavras do anjo do Senhor diante dela que trouxeram a fonte de avivamento para morar comigo e com você, para habitar e para tocar o solo, o nosso solo, o chão dessa terra. O solo da Palestina foi tocado pelos pés do Senhor, do Cordeiro, do Rei, do Onipotente, do Supremo, e foi através das palavras do anjo diante da bem-aventurada Virgem Maria. Ela ouviu a saudação: ave plena de graça, o Senhor é contigo, não temas, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele é o Rei da glória, querido, é Ele a fonte do avivamento, é Ele quem restaura, e que nessa noite deseja restaurar teu coração, deseja incendiar tua casa, deseja incendiar aonde quer que você esteja. É o Senhor quem deseja que esse incêndio, que o Pentecostes invada a face da terra. É Ele quem deseja, muito mais do que nós. O Senhor deseja que os teus pés sejam pés de fogo, que as tuas mãos estejam incendiadas, que os teus olhos estejam incendiados, que você seja um incêndio por onde quer que você passa, mas não um incêndio destrutivo em relação ao pecado, porque o fogo de Pentecostes, o incêndio de Pentecostes, quando chega sobre a face da terra, destrói o pecado, mas restaura as pessoas. Por onde quer que passam os avivalistas, por onde quer que passem os operários do avivamento, corações são impactados, corações são incendiados, famílias são restauradas, casamentos são restaurados. É isso que precisa, e é isso que o Senhor deseja que aconteça nessa noite. Eu e você somos portadores da maior de todas as notícias. Quantas são as pessoas que pregam mentiras como se fosse verdade, e eu e você que de fato somos portadores, não somos donos, mas somos portadores da verdade, precisamos pregá-la, e pregá-la com poder, e pregá-la no poder, para que de fato a verdade seja conhecida pelos corações, a verdade possa impactar os corações. É isso que o Senhor espera de mim e de você nessa noite, que nós cumpramos o mandato de anunciar, de cumprir o anúncio da igreja, anúncio que o Senhor derramou através do Pentecostes, anúncio que o Senhor derramou e continua derramando através do Pentecostes, sobre o meu, sobre o seu e sobre o nosso coração. Sem nos esquecer, Pentecostes não acontece sem que Maria esteja presente. Pentecostes não acontece sem que os apóstolos estejam presentes no cenáculo, à espera da vinda, à espera do cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo se derrama nessa noite sobre você, sobre mim, sobre nós. O Espírito Santo se derrama sobre a face da terra com poder, para que de fato almas sejam impactadas, não por força humana, mas por ação do próprio Espírito Santo. Espírito
Que nessa hora você se desprenda. Se desprenda, querido. E deixe que o Espírito Santo, nessa noite, possa realizar uma obra nova sobre a tua vida. De fato, que o Espírito Santo seja o comandante da tua vida nessa noite. De fato, que o Espírito Santo nessa noite possa impactar teu coração. De fato, que o Espírito Santo nessa noite, ele arde de desejo nessa noite. Eu digo a você com toda convicção, porque é o que eu sinto no coração, é o que você sente, é o que nós sentimos e é o que nós buscamos. Chega, querido, chega de mornidão, chega da mesmice, chega de momentos em que nós nos arrastamos. Não, nessa noite o Senhor te quer de pé. Nessa noite, muito mais do que eu e você queremos a unção do Espírito. É o Espírito que quer derramar sobre mim, sobre você, essa unção, esse avivamento, realizar sobre a mim e sobre a sua vida um grande avivamento, restauração. É noite de fogo, é noite de unção, é noite de impacto, é noite em que corações serão transformados, é noite em que corações serão impactados pela força da palavra. Por isso, nessa hora, abra-se ao poder de Deus, abra-se e queira esse avivamento na alma, queira esse avivamento na tua casa, queira esse avivamento no teu coração, queira esse avivamento onde quer que você esteja, para que de fato os teus pés possam ser incendiados e de fato, por onde você passar, por onde você caminhar, as pessoas possam sentir o fogo do amor de Deus ardendo nos teus pés, ardendo nas tuas mãos, no teu olhar e principalmente no teu coração. Que Jesus faça de você nessa noite, que o Pai, o Filho, na força do Espírito Santo, faça de você, faça do teu coração uma fogueira santa a incendiar por onde quer que você vá, por onde quer que o Senhor possa te levar. Que você seja fonte de impacto, que você seja fonte desse Pentecostes constante, desse Pentecostes que não acaba, desse Pentecostes que é o derramamento do Espírito Santo constante sobre o meu, sobre o seu e sobre o nosso coração. Nessa noite, repreenda pela força do nome de Jesus, repreenda pela força do preciosíssimo sangue de Jesus, repreenda por suas chagas, repreenda pelo poder do nome de Jesus, repreenda a todo espírito que estava te escravizando, a todo espírito que estava te levando ao chão, a todo espírito maligno que estava fazendo de você escravo, a todo espírito maligno que estava lhe colocando de cabeça para baixo. Não, nessa noite, o único e verdadeiro Espírito Santo, ele vem para lhe colocar de pé, ele vem para te pôr de pé, ele vem para restaurar tuas forças, ele vem para fortalecer a tua fé, ele vem para te dar calçados novos, para você caminhar com poder, ele vem para lhe capacitar e para lhe proteger, para lhe capacitar com a espada que é a poderosa palavra, para revestir você com a couraça da justiça, para colocar nos teus pulsos o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados no maligno. O Espírito Santo quer você como um guerreiro, não quer você como um derrotado. O Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não querem você como um derrotado, nem como uma derrotada. O Espírito de Deus é o céu nessa noite aberto para mim e para você, os anjos do Senhor subindo e descendo e trazendo a grande notícia. Você e eu somos salvos e libertos pelo sangue do Cordeiro, mas agora precisamos fazer a nossa parte. Jesus nos garantiu a salvação, agora eu e você precisamos buscá-la com a nossa vida, precisamos buscar a salvação com a nossa vida, e não podemos buscar a salvação como derrotados, precisamos buscar e sonhar com o céu como vitoriosos, porque foi isso que Jesus nos ensinou com a força da cruz, a ser vitorioso, a viver a vitória dia após dia, mesmo que carregando a cruz, e glória a Deus pela cruz, porque é a cruz que faz de mim e você vitorioso, é a cruz que faz de mim e de você vitoriosos sobre as forças infernais, sobre os espíritos malignos que de fato querem a nossa derrota. Há poder de Deus nesta noite, querido. Há poder de Deus sobre tua casa, há poder de Deus sobre a casa do teu coração, há poder de Deus sobre tua família, sobre tua esposa, a você mulher, sobre a vida do teu esposo. Há poder de Deus, que a unção nessa noite possa tomar conta do teu coração e possa levar você a já profetizar a vitória sobre a tua vida, a profetizar a vitória sobre essa dificuldade que você está vivendo, a profetizar a vitória sobre essa situação que quer levar teu casamento à morte, a profetizar a vitória sobre essa situação que desviou o seu filho, desviou a sua filha, que desviou alguém da sua casa, a profetizar a vitória sobre esse vício que assola o teu casamento, que assola a vida do teu marido, ou que assola a vida da tua esposa. Profetiza nessa hora na unção do Espírito, porque Deus quer derramar poder, Deus quer ungir você, Deus quer nos ungir nessa noite e nos capacitar de fato
com a unção poderosa do Espírito Santo. Esse é o sonho de Deus para mim e para você nessa noite. Tome posse, porque Deus quer fazer. Se a vida se mostrar escuridão, meu irmão, confia no Senhor. Sua prece de filho não é de qualquer um. Se a vida se mostrar escuridão e não mais encontrar saída, e sem forças para orar e para crer em situações que parecem não se resolver, lembra-te de que és amado de Deus e tua prece é de filho. Coloca tua confiança naquele que te dá a vitória. Tu que habitas a sombra da misericórdia de Deus, dize ao Senhor: sois meu refúgio, meu rochedo. Meu Deus, confio em vós. Tu que habitas a sombra da misericórdia de Deus, dize ao Senhor: sois meu refúgio, meu rochedo. Meu Deus, confio em vós, confio em vós. Pois a seus anjos ordenou que guardem teus caminhos, eles te levarão nas mãos, sobre víboras, leões, dragões caminharás. O Senhor te livrará, protegerá e glorificará. Que habitas a sombra da misericórdia de Deus, dize ao Senhor: sois meu refúgio, meu rochedo. Meu Deus, grite com a alma, confio em vós. Tu que habitas a sombra da misericórdia de Deus, dize ao Senhor: sois meu refúgio, meu rochedo. Obrigado, Senhor. Meu Deus, confio em vós, confio em vós. Você confia em vós, confio em vós. Pode ser melhor, declare. Confio em vós. Amém. Com toda a sua alma, confio em vós. Confio em vós.
Você está na Anunciação FM. 4,9. Anunciação FM. E esse é o programa Fonte de Avivamento que traz a você Banda Arcanjos e a canção Santa Cruz. Cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Uma boa noite a você. 8 horas e 38 minutos. Voltamos com o programa Fonte de Avivamento, diretamente aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Seja bem-vindo nessa noite. E eu, já no início do programa, queria aproveitar e mandar um abração para o meu irmão Fabiano, aqui da cidade de Santa Bárbara, para ele extensivo, a toda a sua família. Fabiano, obrigado pela sintonia, e saiba que
Deus lhe ama tremendamente, querido, não somente a você, mas a toda a sua casa. E Deus tem obra para realizar na tua vida. A palavra diz, Fabiano, e me vem em seu coração, lá no Evangelho de São João, lá no capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, Jesus diz assim: eu e o Pai trabalhamos constantemente. Jesus e o Pai continuam trabalhando na obra de restauração da humanidade através do Espírito Santo. E saiba você que essa obra acontece sobre a tua vida e acontece sobre a tua casa. Jesus é aquele que edifica, querido. Ele é a pedra angular, a pedra que alguns construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Um abração para o Eric na cidade de Limeira, Marlene Silva, um abraço a você aqui da cidade de Santa Bárbara, Isabel, que eu não tenho mais tido notícia, Paulo Almeida, Inês Gomes, Norma Ott, depois uma galera aí, graças a Deus, na sintonia, Silas Fagundes lá em Cachoeiro de Itapemirim, Donizete Ramos em Jacareí, Amanda Martins, Ronaldo, Adriano Costa, Alexandre Belfort em Sumaré, Thelma Pereira de Americana, Paulo Almeida, Kátia Botelho lá em Sabará, Juliana Lopes em Itapetininga, interior de São Paulo, Carolina Roncone, João Carlos Viana, Lúcia Mendes, Cleiton William, Flávia Paula e Inês Gomes. E a você aqui de Santa Bárbara do Oeste, a minha irmã Kelly Rose também de Americana. Forte abraço para vocês. Cleonice Batistella hoje está em intercessão no grupo de oração. Glória a Deus, nós estamos orando por todos vocês. Ao Cláudio aqui de Santa Bárbara do Oeste, ao meu irmão Francisco aqui também da cidade de Santa Bárbara. Deixa eu lembrar aqui: José Alfredo, César Sá, Rosana, Walter, Neuci, Maria, Renato, Maria Helena. Forte abraço para todos os irmãos da cidade de Santa Bárbara, de Americana, de todas as cidades vizinhas. A você que diariamente acompanha o programa Fonte de Avivamento. Abre a tua palavra comigo aí em 1 Timóteo, amado. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 14 a 16. 1 Timóteo 3, versículos de 14 a 16. A palavra do Senhor vai dizer para nós nessa noite sobre a grande mensagem de que a igreja é portadora. A igreja é portadora de uma mensagem tremenda. E é justamente essa mensagem que Jesus vem falar ao meu e ao seu coração, vem revelar os mistérios ou parte desse mistério através da pregação dessa noite. Paulo, quando escreve para Timóteo, e deixa eu dizer, deixa que o Espírito Santo leve ao teu coração nessa noite. Timóteo foi consagrado ou sagrado bispo de Éfeso pelas mãos de Paulo. E a primeira carta vai dizer, lá no primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre essa realidade de Timóteo como bispo de Éfeso. Só que Timóteo, quando foi sagrado bispo da igreja de Éfeso, da igreja católica que nascia em Éfeso, quando ele foi sagrado pelas mãos desse apóstolo em chamas que é São Paulo, Timóteo era um jovem, experimentado na fé, mas ainda um jovem. E aí Paulo escreve para ele, Paulo escreve revelando algumas realidades a Timóteo, o alertando, o exortando, também dando graças a Deus pela vida e pela unção que foi derramada, não somente sobre o ministério, mas sobre a vida de Timóteo. E Paulo na primeira carta vai começar a dizer para ele em relação às realidades que viriam futuramente, viriam de encontro ao ministério dele, o bispado dele, viriam de encontro à igreja de Jesus, viriam de encontro àqueles que abraçassem Jesus como Senhor e Salvador. E aí ele escreve no capítulo 3 falando sobre as funções de um bispo, sobre as funções do diácono, sobre as funções de um homem de Deus, sobre as funções, sobre o testemunho e sobre o comportamento de todos aqueles que são chamados a viver essa radicalidade e essa realidade no segmento e no caminho junto com Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante que essa mensagem que o Senhor traz ao meu e ao seu coração nessa noite, ela é mensagem central na primeira carta de Timóteo, que é composta de 6 capítulos. E o Espírito Santo falava isso ao meu coração hoje, porque a mensagem que Jesus revelou para a igreja é o centro de toda a palavra. A palavra é centrada pela mensagem concedida e confiada à igreja para que seja anunciada a todos os povos.
E Paulo então escreve para Timóteo lá no capítulo 3, versículo 14, dizendo: estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E aí Paulo diz para ele: sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo e exaltado na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o mistério dessa noite, o mistério, a mensagem que o Senhor, por obra do Espírito Santo, quer soprar sobre o meu e sobre o seu coração, é que essa mesma mensagem confiada para a igreja cabe a mim e a você. Agora, detalhe, irmão, a primeira coisa que eu e você precisamos entender: aonde nasceu a igreja? Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus, o fundador da igreja única, Jesus não disse minhas igrejas, Jesus disse a minha igreja. Tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabemos quem é que edifica a igreja? É Jesus, que edificou primeiramente sobre a pessoa de Pedro, até chegar em Francisco, que hoje é o pastor que está à frente dessa barca. Mas interessante, aonde nasce a igreja, querido? A igreja nasce na cruz, com Jesus pregado, mutilado por força dos nossos pecados, com o seu coração sagrado transpassado pela lança, de onde jorra sangue e água. É Jesus, e aí que está o grande mistério, o seu corpo que hoje está presente sobre a face da terra, que é a igreja, nasceu na cruz, porque ele prometeu em João capítulo 6, versículo 55, que o corpo dele é verdadeira comida e que o sangue é verdadeira bebida. E os dois maiores sacramentos, e de onde provém todos os outros sacramentos, nasceram na cruz. Jesus, que se entrega em corpo e sangue, alma e divindade, pregado na cruz. A igreja do Senhor Jesus Cristo, una, santa, católica, apostólica, romana, nasce na cruz. Nasce com o seu corpo sendo entregue pela remissão dos pecados da humanidade. Nasce com o seu sangue sendo derramado até a última gota para redimir os nossos pecados. Nasce com o Espírito Santo jorrando do lado aberto de Jesus, o mesmo Espírito que nos enxerta na paixão, morte e ressurreição de Jesus e nos torna novas criaturas. O mesmo Espírito Santo que, quando nós recebemos na unidade com o Pai e com o Filho, nos redime de todo o pecado, a começar do pecado original. E nada mais, nada menos, São Paulo está escrevendo para Timóteo, falando sobre essa maravilha, sobre esse grande tesouro, dizendo que a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E que verdade essa é a verdade? Jesus é a verdade. Ele disse, e São João escreveu no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A igreja, e olha, aqui nós precisamos deixar que o Espírito nessa noite nos leve a entender essa realidade. A igreja de pedra, irmão, os templos, as paróquias, as catedrais, as basílicas, os templos de pedra, eles servem, eles têm a seguinte finalidade: de nos unir, nós que somos templos vivos do Espírito Santo, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e no capítulo 6, versículo 19. A igreja de pedra, a paróquia onde você congrega com os irmãos e é alimentado pelo corpo e sangue do Senhor, ela tem a finalidade de unir os edifícios espirituais,
que sou eu e você, alicerçados na pedra angular que os construtores rejeitaram, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, eu e você, como igreja viva, como edifício espiritual, como templo vivo do Espírito Santo, recebemos essa missão que Paulo escreve para Timóteo. Eu e você somos sustentáculos da verdade. Claro, igreja iniciada em Pedro, igreja que pela fé dos apóstolos chegou até Francisco, chegou até a hierarquia dos cardeais, dos bispos, arcebispos, sacerdotes, diáconos, ministros. Eu e você. A igreja é o sustentáculo da verdade. E que verdade é essa? A verdade de que Jesus, por amor, e esse é o maior mistério, é o mais sublime mistério, que a igreja é sustentáculo do amor de Deus pela humanidade, o amor que se manifestou na carne, porque Jesus se manifestou, o homem Deus, o verbo, a segunda pessoa da Trindade Santa, se humanizou, se tornou humano, assumindo toda a nossa realidade, com exceção do pecado, para que através da carne, como o próprio Paulo escreve em Romanos capítulo 8, ele assumiu uma carne semelhante à nossa, com exceção do pecado, para aniquilar na carne o pecado pela força da nova lei do Espírito da vida, que é o amor. Por isso, o grande plano divino, a grande sabedoria da onipotência divina de Jesus, ter se encarnado no seio da Virgem, ter feito-se homem como eu e você, para mostrar para mim e para você como é que de fato se aniquila o pecado na carne. Porque quando nós conseguimos aniquilar o pecado na carne, nós somos justificados pelo Espírito, e é o que a palavra vai dizer: manifestado na carne. Ele se manifestou na carne, assumiu a nossa condição humana para eliminar pelo amor, porque quando nós amamos, derrotamos a Satanás. Quando nós amamos o amor, e somente o amor é que consegue destruir a força do pecado, e quando o pecado é destruído, o Espírito Santo nos justifica. O Espírito Santo é quem faz justiça contra Satanás, que trouxe o pecado ao mundo para levar o homem à morte. É o Espírito Santo quem faz a justiça, como fez com Jesus, não encontrando o pecado, Satanás não tendo como acusar Jesus, depois que foi tirado da cruz, quando ele se entregou no alto da cruz, dizendo: tudo está consumado. Naquela hora Satanás não tinha como acusar o Rei dos Reis, Satanás não tinha como acusar o Redentor, o Salvador. Por isso o Espírito da glória, o Espírito que é o Senhor da vida, justificou Jesus diante da morte, justificou Jesus diante do autor e o princípio de toda morte, justificou Jesus diante do autor e princípio do pecado, que trouxe a morte para o mundo. O teu Senhor, o teu Salvador, foi Ele quem alcançou a justificação, não havendo pecado, querido, não havendo ou havendo eliminado, porque Jesus não pecou, mas a palavra São Paulo vai dizer que Ele eliminou o pecado na carne e nos abriu o caminho de volta ao céu, nos revelando para mim e para você: eu sou o caminho. E que caminho é esse? O caminho do amor. Se vocês amarem, vocês irão conseguir eliminar o pecado na carne, e se vocês conseguirem eliminar o pecado na carne, o mesmo Espírito que me justifica, o mesmo meu Espírito Santo que me justificou, é o mesmo que justificará vocês, porque Satanás não vai haver com o que acusar vocês. Vocês serão justificados pela nova lei do Espírito da vida, que é o amor, vai dizer o próprio São Paulo escrevendo aos Romanos. Manifestado na carne, assumiu a nossa condição humana para mostrar, para revelar para a humanidade que é pelo amor que se destrói as forças das trevas, é pelo amor que se elimina o pecado, é pelo amor que se derrota Satanás. Porque não havendo pecado não há acusação, e se não há acusação, a justiça acontece sobre nós. Se não há acusação, a justiça acontece por mim e por você, e quem justifica é o Espírito Santo, porque São Paulo escreve aos Romanos dizendo que foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O mesmo que se manifestou na carne é justificado no Espírito. 8h52, nós saímos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Permaneça na sintonia, porque nós já voltamos.
Essa expressão que me transmite paz, esse sorriso singelo me atrai. Como é bom, Senhor, me abrigar em tua casa, contemplar tua face. Esse meu coração que pulsa forte ao te ver, segue o embalo da canção, tudo por você. Anseio em navegar em águas mais profundas, me perder e encontrar você. Pra que mentir? Já não há segredos, não posso esconder meus sentimentos. Vou declarar, te amo, Senhor, teu amor me conquistou. Pra que mentir? Já não há segredos, não posso esconder meus sentimentos. Vou declarar, te amo, Senhor, teu amor me conquistou. Essa expressão que me transmite paz, esse sorriso singelo me atrai. Como é bom, Senhor, me abrigar em tua casa e contemplar tua face. Esse meu coração que pulsa forte ao te ver, segue o embalo da canção, tudo por você. Anseio em navegar em águas mais profundas, me perder e encontrar você. Pra que mentir? Já não há segredos, não posso esconder meus sentimentos. Vou declarar, te amo, Senhor, teu amor me conquistou. Pra que mentir? Já não há segredos, não posso esconder meus sentimentos. Vou declarar, te amo, Senhor, teu amor. Ainda que esteja distante, teu amor vai me alcançar. No alto dos montes, em qualquer lugar, é sem limitações. Meu ar, meu eterno amado, meu tudo, minha razão. Nada vai me afastar de ti. Pra que mentir? Já não há segredos, não posso esconder meus sentimentos. Vou declarar, te amo, Senhor, teu amor me conquistou. Pra que mentir? Já não há segredos, não posso esconder meus sentimentos. Vou declarar, te amo, Senhor, teu amor me conquistou. Continue ligado. Anunciação FM. Pela vida eu vou caminhando, pois
só Ele me dá força pra escolher. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Só Ele me dá força pra escolher. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Os sonhos de Deus pra mim. Os sonhos de Deus pra mim. 9 horas e 3 minutos. Nós voltamos com a transmissão do programa Fonte de Avivamento, a noite desta segunda-feira, ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Anunciação FM, aqui em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Seja bem-vindo. Queria aproveitar nessa hora para enviar um grande abraço para o Gilberto, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Pede oração para a mãe Jacira, para o irmão Paulo, para a cunhada Luzia, eles moram em Sumaré, e também para Terezinha. Obrigado, Gilberto, pela sintonia, obrigado a você, forte abraço extensivo a toda a sua família. Gilberto que passa por algumas dificuldades, está tomando um medicamento e ele teve ao longo da ligação dizendo que o medicamento causa alguns efeitos colaterais e ele pede oração nesse sentido. Então nós iremos orar, Gilberto, iremos orar para que de fato o médico e o remédio possa estar em seu auxílio. O médico é Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos, Ele é médico e remédio, que vem a nós de forma espiritual na oração, mas vem em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do altar. Médico e remédio, e a maior de todas as enfermeiras anda sempre, constantemente ao lado desse médico. O nome dela é Maria Santíssima. Nós iremos orar por você com todo carinho. Também o Silas Fagundes, lá de Cachoeiro do Itapemirim, escreveu no inbox dizendo: Carlinhos, meu irmão, boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. Quanto tempo, irmão? E aí ele pede oração para o filho Gabriel, com 12 anos, que foi diagnosticado com diabetes. Gostaria que você colocasse o nome dele na oração final de hoje e também nas suas orações diárias. Desde já agradeço por se unir a nós nesse momento e nesse propósito. Um forte abraço, que Deus nosso Senhor continue te abençoar e a toda a sua família. Faço das suas palavras as minhas, Silas. Um forte abraço a toda a Cachoeira do Itapemirim, a todo o estado do Espírito Santo, extensivo a você, tua esposa, ao teu filho. E nós iremos orar pelo Gabriel, meu quarto filho também, meu não, né? Nosso quarto filho, meu, entre eu e a Adriana, também se chama Gabriel, ele tem 3 anos e meio. Nós iremos orar sim. O Eric também mandou uma mensagem aqui, pedindo oração pela Natália Nunes de Hortolândia, que está com problemas de saúde, alergia na pele, e pelo esposo dela que está desempregado. Nós vamos novamente no final do programa apresentar a cada um desses pedidos em oração. Amado no Senhor, amada no Senhor, nessa noite o Senhor fala ao nosso coração sobre a grande mensagem que a igreja é portadora. A igreja é portadora de uma mensagem,
Porque Jesus aparece ressuscitado lá em Marcos capítulo 16, versos de 15 em diante, dando um mandato, uma ordem para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for salvo, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Em primeiro lugar, Jesus já diz claramente que o batismo é fundamento de salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. E que de fato, o que é esse mandato? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. O que é o evangelho? Ou qual é a mensagem central do evangelho? A mensagem central é justamente o propósito de amor que Deus tem em relação à salvação de todo gênero humano. Porque vai dizer João, o evangelista João repete, escrevendo as palavras do teu Salvador, que diz, João capítulo 3, versículo 16: de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vai dizer no versículo 17: o Filho do homem não veio para julgar, o Filho do homem veio para salvar. O Filho do homem não veio para condenar, o Filho do homem veio para salvar. E veio manifestado na carne. São Paulo, mesmo apóstolo em chamas, escreve na carta aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, dizendo que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu único Filho, nascido de uma mulher. Na plenitude dos tempos, o eterno entra no tempo, o eterno se faz homem, o eterno se faz carne. São João escreve no capítulo 1, versículo 14, dizendo: o verbo divino se fez homem, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Nascido na plenitude dos tempos, o eterno entra no tempo e transforma esse tempo em tempo de salvação. E essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem central do evangelho. Na plenitude dos tempos, o eterno, supremo bem, o absoluto, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ele entra no tempo e transforma o tempo que era tempo de derrota, que era tempo de morte, que era tempo de desgosto, de contrariedade. O eterno entra no tempo e transforma o tempo em tempo de salvação, tempo de misericórdia, misericórdia que jorrou do coração de Jesus e que continua jorrando através da sua igreja nos dois maiores sacramentos que de fato fazem com que a igreja se mantenha viva: o sangue eucarístico, ele que se oferece em corpo na cruz. E deixa eu lembrar você, querido, cada sacrifício, cada celebração da missa, Jesus se oferece da mesma maneira que se ofereceu na cruz, com o seu corpo estraçalhado pela força do pecado, vertendo até a última gota de sangue. Mas eu e você precisamos entender a dimensão, porque Jesus não parou na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai dizer isso em João capítulo 2, versículo 19: destruirei esse templo e ao terceiro dia o reconstruirei. E depois os discípulos da sua morte e ressurreição recordaram que Jesus havia dito que ele havia de destruir o templo e reconstruir em 3 dias, porque ele não falava do templo de pedra, mas ele falava do seu corpo, que é o templo verdadeiro, a igreja onde ele é a pedra angular que alguns construtores rejeitaram. No sacrifício da Santa Missa, ele se oferece da mesma forma que se ofereceu na cruz, mas vem a nós em corpo glorioso. Por isso, quando eu e você comungamos o corpo oculto na fração do pão, e quando comungamos o sangue do Cordeiro oculto no cálice de vinho, nós estamos comungando o corpo e o sangue do Senhor glorioso. Nós estamos comungando o corpo do Senhor estraçalhado no alto da cruz, mas que não parou na cruz, foi retirado de lá, desceu a mansão dos mortos, como escreve a carta de Pedro no capítulo 3, versículo 18. Jesus desceu no cárcere para pregar a boa notícia, para pregar a boa nova para os espíritos rebeldes da época de Noé, que estavam sob o domínio da morte. Jesus desceu na mansão dos mortos, Jesus desceu no inferno, como vai dizer o catecismo da igreja, para anunciar para os espíritos que estavam lá cativos que ele venceu a morte pela nova lei do Espírito da vida, que é o amor. Justificado pelo Espírito, manifestado na carne e justificado no Espírito.
Como muitos dizem, nessa noite eu, na autoridade do nome de Jesus, pela força da água do meu batismo, pela força das águas da pia batismal onde um dia eu fui levado, na autoridade de pregador da santa e poderosa palavra de Deus, eu digo a você que muitos dos nossos irmãos dizem que a igreja não tem placa, igreja não precisa de placa, e de fato, querido, a nossa igreja não precisa de placa, a minha, a tua igreja não precisa de placa, porque não é por placa que se anuncia o corpo e o sangue do Cordeiro. O corpo e o sangue do Cordeiro se anuncia e se vive espiritualmente, é no altar do santo sacrifício da missa. A nossa igreja de fato não precisa de placa, não precisa de anúncio por placa, porque o Cordeiro oferece o seu corpo e o seu sangue sem escrever em placas, querido, sem escrever em placas. Justificado no Espírito, visto por anjos. Ele foi visto por anjos. E deixa eu dizer uma coisa para você que eu sinto no coração ao longo do dia hoje. Deus me falou ao coração, enquanto o Senhor me trazia ao coração essa palavra, o Senhor vinha falando ao meu coração e dizendo para mim, e vai dizer para você nessa noite. Porque aqui Paulo escreve a Timóteo dizendo que de fato Jesus foi manifestado na carne, porque o próprio São João, que escreve o Evangelho, depois vai escrever as 3 cartas, primeira, segunda e terceira epístola de São João, e o mesmo que escreve o livro do Apocalipse, ele escreve na primeira carta, não no Evangelho, mas na primeira carta, no capítulo 4, dizendo que o Espírito de Deus é aquele que professa Jesus manifestado na carne. Os outros, e o espírito do mundo, o espírito maligno, não reconhece Jesus manifestado na carne. E me vem ao coração de dizer para você, amado, me vem ao coração de dizer para você, amada, que até mesmo aqueles da antiguidade e os de hoje que acreditam em ídolos, mas não acreditam no verdadeiro Deus, essa palavra vem de encontro para revelar ao meu e ao seu coração de fato que o único e verdadeiro Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, e enviou manifestado na carne, porque nenhum ídolo, nenhum pseudo Deus, nenhum falso Deus é capaz de vir manifestado na carne, vencer e aniquilar o pecado na sua carne, através da nova lei do Espírito da vida, que é o amor. Somente Jesus, somente o Cordeiro, somente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho da Trindade, veio buscar os filhos para levar de volta a Trindade. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, veio resgatar os filhos que estavam sob o domínio da morte, para levar de volta ao seio da Trindade. Ele foi visto por anjos, foi visto por São Gabriel, que trouxe a notícia à Virgem Maria: ave plena de graça, o Senhor é contigo, não temas, porque encontraste graça diante de Deus. Jesus foi visto em seu nascimento. Quando ele nasceu, os anjos diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus também foi visto pelos anjos, querido, durante o deserto. Quando ele esteve no deserto, ele também foi cuidado pelos anjos. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Jesus, ao longo da sua permanência no deserto, foi assistido pelos anjos. Na agonia de Jesus, na agonia suprema, no Horto das Oliveiras, lá no Getsêmani, vai dizer Lucas no capítulo 22, versículo 43, que Jesus foi assistido por um anjo. Os anjos contemplaram a manifestação do Verbo, os anjos contemplaram a manifestação do amor através de Jesus Cristo de Nazaré. Na sua paixão, em João 18:36, um anjo estava presente, querido, um anjo estava presente. Na sua ressurreição, Mateus 28, versículo 2, quando Maria Madalena foi visitar o sepulcro, a terra tremeu. Vai dizer o evangelista São Mateus que a terra tremeu, e ele disse a ela: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Na sua ascensão, em Atos 1, capítulo 1, versículo 10, quando Jesus estava se elevando ao Pai diante da nuvem, a teofania, a manifestação gloriosa de Deus, e os anjos então perguntam para a igreja, perguntam para Pedro e para os outros apóstolos que estavam ali: que estáis aí parados? Esse mesmo Jesus que agora volta ao Pai, também voltará de forma gloriosa, mas agora é hora da igreja, agora é hora da missão. Assim como São Paulo escreve para Timóteo, a grande mensagem de que a igreja é portadora, a igreja é sustentáculo da verdade, irmão.
E deixa eu dizer para você, esse mesmo apóstolo em chamas, chamado São Paulo, escreve aos Efésios, dizendo que a igreja do Senhor, ela é formada, a igreja do Senhor, ela é constituída pelos apóstolos que hoje nos representam, ou que sucedem os bispos, os nossos bispos, os bispos da igreja, hoje sucedem os apóstolos, trazendo a fé, trazendo a verdade como primeiros sustentáculos dentro da nossa igreja, os bispos, que trazem a fé de lá dos primeiros apóstolos. E depois, isso, São Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, versículo 28, Paulo vai escrever dessa forma, dizendo que primeiro foram constituídos apóstolos, depois os profetas, em terceiro os doutores, os que têm os dons de milagre e de cura, que têm o dom de socorrer, de governar e falar em línguas diversas. São Paulo vai escrever dizendo que o Senhor constituiu a sua igreja dessa forma. Depois também o mesmo Paulo vai escrever em Efésios, dizendo que de fato a igreja do Deus vivo é composta pelos apóstolos, pelos profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. E por que dizer isso para você, irmão? Porque de fato, quando Paulo escreveu essa maravilha desse versículo 16, quando ele escreve essa realidade para Timóteo, justamente ele está dizendo, essa é a mensagem central, de que a casa do Deus vivo é portadora, a igreja do Deus vivo é portadora, é sustentáculo da verdade. E que verdade é essa? A verdade é a mensagem central, a manifestação do amor se encarnou, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos. Foi visto por anjos, querido. O Senhor foi visto por anjos, anunciado aos povos, e continua sendo anunciado, porque a igreja continua sustentando a verdade. Não somente a igreja dentro da sua hierarquia, não somente a igreja como templo de pedra, mas a igreja como edifício espiritual, aonde eu e você nos unimos, nós congregamos e nos unimos, tornando um só corpo, onde Jesus é a cabeça, como Paulo vai escrever a Colossenses no capítulo 1, versos 18. Ele é a cabeça e nós congregamos, eu e você, todos nós. E aqui nós precisamos entender que muitas vezes Satanás tem agido dentro das igrejas. Ele pega uma sacola, um saco bem grande, enche de confusão e joga dentro dos grupos de oração, joga dentro das paróquias, joga dentro dos movimentos, das pastorais, porque enquanto os líderes, enquanto o corpo de Cristo briga entre si por ciúme, por inveja, por revolta, ele está lá fora estraçalhando, ele está lá fora fazendo festa, fazendo uma lambança, porque a mensagem central não está chegando ao coração dos homens, porque a mensagem central, que é a manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo, não está chegando aos homens, porque a igreja, ela é sustentáculo da verdade, a igreja é sustentáculo e portadora, mas os homens que de fato são os edifícios espirituais, são a extensão do corpo de Cristo, que precisa levar essa mensagem central ao coração daqueles que ainda não conhecem. Muitas vezes estão parados na contenda, estão parados na inveja, na disputa, estão parados no ciúme, por conta das realidades que Satanás cria dentro da igreja para impedir que essa mensagem central chegue ao coração de outras almas. Jesus anseia pela libertação, Jesus anseia pela restauração das almas, Jesus anseia que de fato essa mensagem central chegue, que a igreja seja de fato portadora e sustentáculo da verdade. Ele precisa ser anunciado aos povos. Já foi, continua e continuará sendo anunciado aos povos. E para relembrar você, Atos dos Apóstolos capítulo 2, capítulo 1, Jesus aparece durante 40 dias ressuscitado, instruindo os discípulos, e ao ceiar com eles, diz: permaneçam em Jerusalém em oração, porque a promessa que vocês ouviram do Pai através da minha boca se cumprirá. O Espírito Santo virá a vocês, o Espírito Santo descerá sobre vocês e vos dará força para que vocês sejam minhas testemunhas por toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins do mundo.
E a palavra continua dizendo que eles obedeceram a voz do mestre, e 10 dias depois, Jesus caminhou 40 dias com eles, e no 50º dia, festa de Pentecostes, Pentecostes quer dizer 50º dia, eles celebravam a festa das colheitas, Jerusalém estava tomada de pessoas, o culto ao verdadeiro Deus estava sendo proclamado, e 10 dias depois, após a ordem de Jesus aos discípulos, aos apóstolos, a promessa se cumpre. Vai dizer que eles estavam todos sentados e reunidos no mesmo lugar, quando o vento impetuoso tomou conta daquele lugar, um barulho ensurdecedor, e o Espírito Santo desceu como uma língua de fogo e se repartiu sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o mesmo Espírito lhes concedia, eles inspirava que falassem. E eles foram naquela hora confundidos como homens bêbados, haja vista que não era nem 9 horas da manhã. E Pedro vai dizer: nós não estamos embriagados com vinho doce. E aí começa o anúncio do mesmo homem que traiu Jesus na véspera da sua paixão, do mesmo homem que na beira da fogueira disse para Jesus: Senhor, aonde queres que vá, eu estarei contigo, aonde o Senhor for, eu estarei contigo. E Jesus responde para ele: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes me negará. E o mesmo Pedro que nega Jesus é o mesmo que depois é visitado pelo Cordeiro e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E é o mesmo Pedro que, após a sala de Pentecostes, após o fogo que incendeia a face da terra, não foi uma fagulha, querido, não foi apenas uma labaredazinha, foi um incêndio que aconteceu naquele lugar. Pedro sai dali em chamas e começa a proclamar para toda Jerusalém ouvir: nós não estamos embriagados com vinho doce, mas é a promessa que se cumpre. O profeta Joel, 700 anos antes da vinda do Salvador, já profetizava dizendo que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo, para que os jovens tivessem visões, para que os anciãos pudessem sonhar, para que os vossos filhos e filhas pudessem profetizar. E o que vocês estão vendo não são homens embriagados com vinho doce, mas o que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa, é o Espírito Santo derramado nos últimos dias. E que últimos dias são esses, queridos? São os dias em que eu e você vivemos. Nós vivemos nos últimos dias, porque Jesus veio anunciar o reino. Agora é a época, agora é a geração em que a igreja anuncia o reino. Agora é a geração em que o Espírito Santo separa homens e mulheres eleitos para o anúncio. Agora é a geração em que o Espírito Santo trabalha ardentemente sobre a face da terra para levar o anúncio. Jesus manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo e exaltado na glória. Aleluia! Volte a sonhar. Volte a sonhar, igreja do Senhor. Nós de fato precisamos ser sustentáculo da verdade e anunciar a verdade, anunciar o verbo que se fez carne, se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, porque a morte não teve a última palavra sobre a vida dele, foi visto pelos anjos desde a sua anunciação, concepção, nascimento, momento de deserto, de cruz, momento de ressurreição. Os anjos viram Jesus subindo de volta ao Pai, os anjos viram, os anjos podem testemunhar. E ele é pregado aos povos, ele é acreditado no mundo, mas ainda não é totalmente acreditado, porque existem corações que não acreditam, e não acreditam porque não conhecem. O próprio Paulo escreve a Romanos capítulo 10, versículo 17, dizendo que a fé é proveniente da pregação da palavra, é pela palavra, é pelo ouvir a palavra que a fé nasce no coração do homem. Por isso a igreja clama por pregadores, a igreja clama por profetas, a igreja clama por pregadoras, a igreja clama por profetisas, a igreja clama por almas que anunciem esse mistério. Jesus manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, anunciado aos povos. E Pedro quando está pregando, querido, Pedro quando está em Jerusalém pregando, dizendo: é o cumprimento da promessa. Vocês não estão vendo homens embriagados com vinho doce, mas vocês estão vendo o cumprimento da promessa. Nos últimos dias o Senhor disse que derramaria o Espírito Santo, e Ele cumpriu a promessa. Agora os jovens podem ter visão, porque se os jovens já não tinham visão de salvação, os jovens não tinham visão de salvação, porque a salvação ainda não havia se revelado sobre a face da terra. Ela agora se revelou, se fez homem e habitou no meio de nós. Se os vossos filhos e filhas não
podiam profetizar, porque as profecias haviam morrido porque o homem não contemplava mais a salvação. Agora vocês, os filhos e filhas, podem voltar a profetizar, porque a salvação habitou no meio de nós. Se os anciãos já não sonhavam mais, se já haviam assumido a derrota sobre si, agora é hora dos anciãos começarem a sonhar de novo, começarem a sonhar com o céu, começarem a sonhar com a salvação, porque a salvação habitou no meio de nós, porque ela se manifestou na carne, porque foi justificada pelo Espírito, porque foi visto e adorado pelos anjos, porque está sendo anunciada a todos os povos, vai ser exaltado na glória. Queridos, sinta nessa noite Jesus impactando o teu coração. Eu e você precisamos de fato levar Jesus a se tornar acreditado no mundo, acreditado aonde ele ainda não é acreditado, adorado aonde ele ainda não é adorado. E próprio Pedro, quando termina a pregação, quando termina de pregar, anunciando que de fato aquele a quem os judeus haviam pregado na cruz, Deus o havia exaltado soberanamente, ressuscitando ele dos mortos. Pedro vai dizer, a palavra em Atos vai dizer que os irmãos que ouviram a pregação ficaram compungidos de coração. O primeiro anúncio que aconteceu foi levou a 3.000 homens, com exceção das mulheres e crianças, levou 3.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, levou 3.000 homens à conversão. O primeiro anúncio, através de Pedro, em Jerusalém, após o Pentecostes, levou 3.000 homens a abraçarem Jesus como Senhor e Salvador, e vai dizer a palavra, sem contar as mulheres e crianças, porque eles ficaram compungidos de coração e perguntaram: o que é que nós fazemos, irmãos? O que é que nós fazemos para receber Jesus como Senhor e Salvador? E Pedro vai dizer: afastai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos e afastai-vos dessa geração perversa, porque vocês vão receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o grande mistério que a igreja precisa anunciar. Esse é o mistério de que a igreja é o sustentáculo e portadora da verdade, acreditado no mundo e exaltado na glória, através dos séculos, sem fim. Jesus é acreditado no mundo e exaltado na glória. Nós saímos nessa hora por um breve intervalo e voltamos em instantes. Permaneça, querido, porque nós já voltamos com o programa Fonte de Avivamento. Posso sentir seus anjos aqui, com os olhos da fé, descendo do céu, para por nós lutar contra o mal e para louvarmos ao Senhor. Posso sentir seus anjos aqui, com os olhos da fé, descendo do céu, para por nós lutar contra o mal e para louvarmos ao Senhor. Quando unirmos nossas vozes para louvar, Quando unimos nossas vozes para louvar, o inimigo vai querer nos dispersar. o inimigo vai querer nos dispersar. Clamamos a presença do Senhor, Clamamos a presença do Senhor, com seus anjos com seus anjos neste lugar. neste lugar. Envia teus anjos, Senhor, Que nos guardem, nos governem, nos governem. céus e terra, Céus e terra louvar. braços erguidos, quem sente cantar. Posso sentir seus anjos aqui, Com os olhos da fé, com os olhos da fé, descendo descendo do céu, para por nós lutar contra o mal, todo o mal, é para louvarmos para louvar
Sentir seus anjos aqui, com os olhos da fé, descendo do céu, para por nossas casas, nossas famílias, e para louvarmos ao Senhor. Posso sentir seus anjos aqui. Como é bom saber disso, Senhor. Os olhos da fé, nós cremos, descendo do céu, se eles estão aqui para por nós lutar contra todo o mal e para louvarmos ao Senhor. É o louvor do seu povo, Senhor. Sim, Senhor, nós oramos. Manda teus anjos. É teu povo que clama, Senhor. É a tua igreja em oração. Retirem-se imediatamente de nosso meio os anjos maus e venham acampar junto de nós os anjos bons. Desça toda a milícia celeste. Esvaziem-se os céus, seja povoada a terra. Venham os querubins, os serafins, os tronos, dominações, virtudes, potestades, principados. Nos assistam os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael. Nos protejam os anjos da nossa guarda. Cantemos, irmãos, cantemos com os anjos. Posso sentir seus anjos aqui, com os olhos da fé, descendo do céu, para por nós lutar contra o mal e para louvarmos ao Senhor. Quero ver vocês cantando, vamos lá. Posso sentir seus anjos aqui, com os olhos da fé, descendo do céu, para por nós lutar e para louvarmos. Continue ligado. Anunciação FM. Para onde ir? Como te servir? Seguir a voz do coração e caminhar, sentir que sou um ser que necessita do alto para sobreviver. Perceber que dentro em mim
existe algo que clama sem cessar. Me chamas de meu servo e falas bem mansinho. Tu és meu. Quero transformar tua voz em verdade, colocá-la em minha vida, fazer dela os passos meus, poder enxergar que milhares de pessoas necessitam do meu amor. E por isso muitas vezes vive a mendigar do que tenho, mas fica guardado só pra mim. Não posso permitir que tudo gire em torno a mim. Se hoje reclamo como estão todas as coisas, então o que fiz para que tudo fosse diferente? Quero transformar tua voz em verdade, colocá-la em minha vida, fazer dela os passos meus, poder enxergar que milhares de pessoas necessitam do meu amor. Por isso muitas vezes vivem a mendigar do que tenho, mas fica guardado só pra mim. Não posso permitir que tudo gire em torno a mim. Se hoje reclamo como estão todas as coisas, então o que fiz para que tudo fosse diferente? Sei que não fui eu que te escolhi, mas tu me escolheste da mesma forma. Ajuda-me a dar os primeiros passos. Nove horas e 42 minutos. Nós voltamos com a transmissão e a última parte, o último bloco do programa Fonte de Avivamento na noite dessa segunda-feira, transmitido ao vivo aqui dos estúdios da Anunciação FM em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Queria nessa hora convidar você, querido, a você amado no Senhor, amada no Senhor, para que nós juntos, como um grande exército, levantássemos um clamor nessa hora, um clamor para que de fato a anunciação dessa palavra, a pregação e o impacto dessa palavra nessa noite nos leve a ter o coração preenchido
por esse fogo que queima, por esse amor que nós sentimos de Deus. Mesmo você enfermo, vai dizer profeta Joel, mesmo enfermo, mesmo na dor eu sou guerreiro. Yuri Duarte, que nos acompanha lá em Brasília, Distrito Federal, fez uma cirurgia em um dos seus rins, está acamado, para que ele possa se restabelecer da cirurgia. Yuri, forte abraço. Fazia tempo em que a gente não se falava, querido. Forte abraço. Eu ainda tenho a firme esperança de um dia poder abraçá-lo pessoalmente. Eu tenho a firme esperança de um dia eu e você, nós podemos colocar os joelhos no chão e levantar um clamor face a face, eu e você, diante do Deus que é poderoso. Queria aproveitar nessa hora também para enviar um grande abraço e atender a oração da Isabel, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Fazia tempo, né, Isabel? Poxa, quanta saudade de você. Assim que você puder, se puder, liga, a gente conversa. Fico muito feliz. Ela pede oração para ela, que está passando por um momento de muita dificuldade também, né? É isso aí, Isabel, nós vamos orar sim. Ela pede oração para os filhos Éder e Ellen e para toda a família. E ela diz assim: muito obrigado, Deus abençoe a você e toda a sua família. Eu faço das suas palavras as minhas, Isabel. Que a tua casa seja abençoada e que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Paulo disse isso ao carcereiro lá em Atos dos Apóstolos capítulo 16. Depois de um tremor de terra, as correntes se quebraram e aquele soldado queria se matar, porque os apóstolos do Senhor, na força e na unção do Espírito, estavam ali livres de todo cárcere, de toda corrente. E Paulo vai dizer: não se mate, nós estamos aqui. Crê somente, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa é a palavra para você, Isabel. Essa é a palavra para nós nessa noite. Crer no Senhor Jesus, porque a palavra vai dizer, o salmista diz que não ficará decepcionado, não será envergonhado aquele que busca a face do Senhor. O Senhor é nosso pastor e nada há de nos faltar. Se Ele é pastor, virá bonança, mas também virá provação. Mas Ele continua sendo pastor. Ele é pastor nas águas refrescantes e na relva repousante. Ele é pastor, mas Ele também é pastor no vale da sombra da morte. Ele é pastor no deserto, Ele é pastor na tribulação, Ele é pastor na provação. E quem tem Jesus por pastor, não tem lobo que possa vencer o nosso pastor, não tem lobo que possa matar as ovelhas do Senhor, que fazem parte do rebanho aonde Jesus é o bom pastor. Por quê? Porque Ele não é mercenário que ganha para cuidar das ovelhas, porque Ele não é um pastor qualquer. Ele é o supremo, o verdadeiro pastor, que deu e que continua dando a vida pelas suas ovelhas. Saiba nessa noite que o Senhor sempre estará à sua volta, com os anjos a guardar e proteger a tua vida, Isabel, e a você que ouve o programa nessa noite. Maria José Rodrigues também, da cidade de Sumaré, glória a Deus. Forte abraço, Maria José, para você, para o Arlindo, extensivo para toda a sua família, para o grupo de oração Divina Misericórdia que acontece aí na paróquia São Judas Tadeu. Forte abraço para o pároco de vocês, também para o Tadeu Santos, né, que está dizendo aqui que está na sintonia nessa noite. Obrigado, Tadeu. Nós nos falamos daqui em instantes, queridos. Deus Pai de bondade e de misericórdia, em nome de Jesus, teu único e verdadeiro Filho manifestado na carne, justificado no Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai Criador, Jesus Salvador, Filho Redentor, Espírito Santo Paráclito Consolador, através da oração incessante da bem-aventurada Virgem Maria diante do trono da glória, nessa hora nós nos colocamos em oração, suplicamos, clamamos ao céu nessa hora. Senhor, clamamos, é o clamor da tua igreja que recebeu a maravilha de ser sustentáculo da verdade. Nessa hora nós clamamos ao Senhor, clamamos por libertação, porque o Senhor se manifestou na carne para trazer a libertação aos cativos, para devolver visão aos cegos, para devolver a profecia aos lábios daqueles que já não haviam mais motivos para profetizar, para devolver, Senhor, de fato os sonhos para aqueles que já não sonhavam mais com a libertação e com a redenção. Nessa hora nós clamamos ao Senhor, é a tua igreja, somos nós, Senhor, que através desse momento de oração clamamos ao Senhor
para que a visão seja devolvida, para que muitos nessa noite sejam impactados, Senhor, pela tua manifestação agora gloriosa sobre as nossas vidas. O Senhor venceu a morte, justificado pelo Espírito, o Senhor venceu a morte e habita no nosso meio, habita agora por força do teu Espírito. Nós somos templos vivos do teu Espírito, por isso nós clamamos ao Senhor nessa hora o impacto, clamamos ao Senhor a força e o poder para anunciar, e que esse anúncio venha nessa noite, Senhor, a transformar nossa vida primeiro, que esse anúncio venha nessa noite nos trazer coragem, dissipar todo medo, dissipar, Senhor, todo trauma, todo medo, e que o medo dê lugar, que o medo seja dissipado pelo poder do seu nome, que o medo, que todo trauma e que todo medo, Senhor, me fala muito sobre medo e trauma, que todo trauma que habita no seu coração, que todo medo que possa ter se instalado no seu coração, agora dê lugar à audácia, dê lugar à coragem, que somente o Espírito Santo, por força do anúncio da palavra, pode trazer ao teu coração. Pode profetizar, querido, em nome de Jesus, porque a partir de hoje a tua vida jamais será a mesma. A partir da pregação dessa palavra aqui, não é nós seres humanos não somos detentores da palavra, mas a palavra vem do alto, a palavra vem do coração do teu Senhor, a palavra vem do coração dele por força do Espírito Santo. Profetiza sobre a tua vida nessa hora, profetiza uma nova geração, profetiza novos tempos sobre a tua casa, profetiza novos tempos sobre a tua vida, porque é você que o Senhor quer restaurar primeiro, porque se ele lhe colocar de pé como coluna, se ele lhe colocar de pé com força, com unção e com coragem, você é capaz de, assim como Pedro, anunciar o poder, anunciar a unção desse Deus que está vivo e ressuscitado no nosso meio, e fazer com que a vida de outros também possa mudar, a começar da tua, que a tua vida seja um grande testemunho, e ela será um grande testemunho. Por isso é que Deus quer mudar, por isso é que Deus nessa noite opera sobre a tua vida, por isso que nessa noite Deus opera sobre a tua casa, porque Ele sabe que se Ele operar, se você deixar, se você permitir que Ele opere sobre a sua vida, muitas vidas serão transformadas com o anúncio do Evangelho, muitas vidas serão impactadas com a força de Pentecostes que agora invade a tua casa, muitas vidas serão reconstruídas pela reconstrução da tua vida. Ori alabassuri alabassuri alabá, ori canta alamassuri anda alabashiri alabás, ori alabassuri de canta alamassuri alabás, ori alabassuri de alabás, ori alabassuri de alabás, ori alalabassuri de anda alabahalabassiri de anda alabassiri alabasiri alabás, ori de anda alabahalabassiri de anda alabassuri alabasiri alabás. Eu profetizo nessa hora sobre a tua vida, pelo poder do nome de Jesus, pela força das águas batismais, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo pelo poder do preciosíssimo sangue de Jesus, eu profetizo pelas cinco santas e sagradas chagas do Cordeiro Santo, eu profetizo sobre a tua vida pelo poder do Espírito Santo derramado a nós em Pentecostes, eu profetizo sobre a tua vida uma nova unção, eu profetizo nesta hora sobre a tua vida um avivamento constante, eu profetizo na tua vida nesta noite um novo Pentecostes a acontecer sobre teu coração, sobre a tua vida. É o Senhor quem lhe liberta das algemas, é o Senhor que liberta você nessa noite de todas as muletas, daquilo que você estava usando como muleta para se desviar desse amor, para se desviar desse impacto. Jesus lança fora as muletas, Jesus lança fora as algemas, Jesus lança fora as correntes, porque o Espírito Santo nessa noite quer impactar, porque o Espírito Santo nessa noite impacta o teu coração. É Deus quem quer fazer, querido, é Deus quem quer operar, querido, é Deus quem quer nessa noite levantar você, é o Espírito Santo que nessa noite quer impactar, é o Espírito Santo que nessa noite quer pôr fogo no teu coração, é o Espírito Santo que nessa noite quer incendiar tua realidade para que almas sejam salvas. Nós não podemos mais perder tempo, nós não podemos mais perder tempo, almas precisam ser salvas, almas precisam ser libertas, e é por isso que Jesus aposta tudo em você, é por isso que Jesus nessa noite impacta você, para que a tua alma seja a primeira a ser liberta, para que a tua alma seja a primeira a ser salva, e através de você muitas almas venham, muitas almas venham, muitas almas venham para os braços do Cordeiro, muitas almas venham para os braços do Cordeiro, muitas almas venham para os braços do Cordeiro. Ori alabassuri alabassuri alabás, ori alabari alacantar alabás, shiri andalabaranaya cantar alabassuri alabás, ori canta alamassuri alabashiri alagalabás, ori alabás, ori andalamari alacantar alabás. Permita que nessa hora o Espírito Santo possa revolucionar tua vida e tua história, revolucionar
Libertar, querido, o Senhor me fala muito sobre libertação, libertação de vícios, libertação de pecados que impediam a graça de Deus de acontecer sobre a tua vida. É o Senhor quem faz a libertação, é Ele quem veio trazer libertação aos cativos, é Ele quem veio curar a lepra do pecado, é Ele quem é o médico dos médicos. Ele não veio, e Ele diz para você nessa noite, Ele não veio para aqueles que estão sãos, Ele veio para os doentes, e Ele vem ao teu, ao meu, ao nosso encontro nessa noite, para nos tirar toda a lepra do pecado, para nos lavar, para nos purificar, porque Ele separa você, querido. O Senhor pede para dizer para você nessa hora: você é separado por Deus, você é alguém eleito e escolhido, você foi separado por Deus desde os séculos dos séculos. Antes que fosse concebido no seio da tua mãe, o Senhor já te conhecia e te chamava pelo nome, e havia ali lhe separado para ser santo, havia separado você para pertencer ao exército dos escolhidos. É o Senhor quem diz para você nessa noite: tome posse dessa graça, porque Ele lhe conhece antes dos séculos dos séculos. Antes de você ser concebido no seio da tua mãe, Ele já te chamava pelo nome, e Ele te escolheu, Ele te separou, porque Ele precisa, porque Ele deseja, porque Ele ama e porque Ele anseia ver santidade no seu coração. Por isso foi que Ele te separou, por isso foi que Ele te escolheu, para que você seja portador dessa verdade, para que você seja portador da libertação e seja instrumento nas mãos dEle, para que a libertação também aconteça. Por onde quer que você vá, por onde quer que você seja enviado por Ele, a libertação vai continuar acontecendo através de você, agora na vida de outras pessoas. Oh, surianda alabaciri anda alabashiri alabas, orianda la cantara alabassuri alabashiri anda alabas, oh suri alabas, suri alabas, suri alabas, ori canta la massuri anda alabashiri alabas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor pede para dizer para você, Isabel: nada pode parar um coração adorador, querida. Jesus pede para dizer para você com toda certeza: nada pode parar um coração adorador. Adore teu Senhor, adore. Adore mesmo que você não veja resultado, humanamente não veja. Adore mesmo que hoje você só veja escuridão, mesmo que hoje você só veja resultados negativos. Adore, 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 porque a sua fé está sendo trabalhada. A nossa fé é o alvo principal de Satanás. Ele ataca a nossa fé constantemente, querendo a nossa revolta contra Deus. Ele se revoltou contra Deus e por isso ele foi expulso do céu. E hoje ele luta arduamente para nos levar a nos revoltarmos contra Deus, para quebrar a aliança e para destruir a fé que existe dentro do nosso coração. Adore ao Senhor, adore no meio da dor, adore no meio das lágrimas, adore no meio do sofrimento, porque é através da adoração que Jesus continua vencendo Satanás, agora através do meu e do seu coração. 9h55. Queria aproveitar esse momento para transmitir um grande abraço aí a você que esteve na sintonia, querido. Um forte abraço para você, obrigado pela sintonia. O programa dessa segunda-feira, de fato nós podemos sentir a presença de Deus. Podemos sentir, eu estava com saudade de viver um momento, de viver esse momento junto com você. E eu queria te fazer um convite. Amanhã nós teremos uma programação normal, pregação da palavra, espiritualidade, momentos de oração. Convide mais pessoas a estar na sintonia. E na quarta-feira, dia 3, nós teremos aqui a presença do Ministério Marca da Promessa, da cidade de Limeira. Será um programa especial. Nós faremos um programa ao vivo, totalmente ao vivo. Musicalidade, espiritualidade, pregação da palavra e oração. Os nossos irmãos do Ministério Marca da Promessa, que estarão comigo e com você, conduzindo e nos levando aos braços de Deus, através de um momento de profunda intimidade com o coração do Senhor e com o coração da Senhora, da bem-aventurada Virgem Maria, na ação e no poder do Espírito Santo. Convide mais pessoas, fale sobre o programa e principalmente quarta-feira, anuncie para aqueles que você conhece. Vai ser um momento especial em que nós estaremos unidos aqui na graça e na misericórdia de Deus. Forte abraço para você, nós nos encontramos amanhã a partir das 8h da noite. Se eu esqueci algum pedido de oração, peço perdão, gente, peço mesmo. Eu abri o e-mail aqui, abri o Facebook, mas se eu esqueci alguma coisa aí, me lembra. Se você enviou algum pedido de oração e de repente eu acabei não pronunciando no ar aqui, me lembra, porque amanhã a gente sem falta vai atender o seu pedido ao vivo através do programa. Amém?
Você fica agora com o ministério Adoração e Vida e a canção Santo é o Grande Rei, para selar com chave de ouro a pregação dessa noite. Forte abraço, fica na paz do Senhor, querido. Estaremos em oração. Yuri Duarte, estamos em oração por você. Maria José, o Eric, Marlene, Silas, todos vocês. Permaneçamos juntos em Jesus e em Maria. Santo é o grande Rei, Santo é o grande eu sou, Santo és tu, Senhor, te adorarei. Santo é o grande Rei, Santo é o grande eu sou, Santo és tu, Senhor, te adorarei. O Verbo descido do céu agora entre nós está, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre os povos, acreditado no mundo, recebido na glória, exaltado na glória. Santo é o grande Rei, Santo é o grande eu sou, Santo és tu, Senhor, te adorarei. Santo é o grande Rei, Santo é o grande eu sou, Santo és tu, Senhor, te adorarei. O Verbo descido do céu agora entre nós está, manifestado na carne, justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre os povos,